Seja muito bem-vindo. Aqui estamos para mais um encontro com uma palavra. Meu coração está muito radiante. Aliás, cada vez que posso estar junto de você, para mim é uma alegria muito grande, porque tenho certeza, vamos aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Aqui no Encontro com a Palavra, temos estudado a Bíblia, capítulo por capítulo, e agora estamos estudando alguns livros da Bíblia e algumas partes, versículo por versículo. É exatamente o caso do Sermão do Monte que nós estamos estudando. Aliás, hoje, atenção, nós vamos concluir o estudo do Sermão do Monte. Chegamos à última parte desse estudo tão precioso, hein? Como aprendemos juntos aqui no Sermão do Monte. Aqueles que participaram do último encontro com a palavra sabem que estamos enfocando o capítulo 7 de Mateus, no qual Jesus faz um resumo do Sermão do Monte. No último programa falamos sobre ser um discípulo verdadeiro e ter a fé genuína. O final do capítulo 7 de Mateus enfatiza o seguinte: vocês são dos que fazem ou dos que só falam, hein? Ninguém foi tão prático como Jesus. Acho que podemos resumir a terceira parte desse convite de Jesus assim: você pratica aquilo em que realmente crê? O resto não passa de discurso religioso. Vocês estão vendo aquela multidão lá embaixo, no sopé da montanha? Eles não precisam de blá 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 religioso. Papo furado religioso não vai resolver seus problemas, nem levar para eles as respostas que precisam. A resposta e a solução que eu quero que vocês sejam não é baseada em palavras. Existe muita gente que só fala cristianismo, que dá palestras sobre teologia e sabe explicar cada versículo da Bíblia. É claro, tem também aqueles que só sabem falar do que está errado na vida dos outros, mas Jesus não estava recrutando palestrantes quando organizou o primeiro retiro espiritual no alto daquela montanha. Ouça o que aconteceu em uma conferência sobre a missão da igreja. Havia pessoas de várias nacionalidades discutindo as diferentes estratégias para evangelizar o mundo ou a parte do mundo que eles conheciam. Eles discutiam estratégias de como, por exemplo, chegar à região, distribuindo literatura, enfim. Perguntaram então para uma moça africana: o que os cristãos africanos fazem? Ela respondeu: a maioria da população vive em vilas. O que fazemos é enviar 2 ou 3 famílias que realmente conhecem ao Senhor para viver em uma vila por uns 2 anos, trabalhando e vivendo o dia a dia daquela vila. Quando os moradores locais veem como os seguidores de Cristo vivem e quais são os seus valores, aí eles decidem ser cristãos também. Esta é uma excelente estratégia de evangelismo que mostra que grande parte do nosso evangelismo é só propaganda, é muito papel, é muito discurso religioso. Nicodemos foi procurar Jesus naquela noite e disse: ei, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que o estás fazendo, e se Deus não estiver com ele. Quer dizer, ele já tinha visto como Jesus vivia. E agora queria ouvir o discurso religioso de Jesus. Não foi interessante esse pedido, essa afirmação de Nicodemos? Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Nós já sabemos que tu és de Deus, Jesus. Jesus já tinha mostrado quem ele era, através da vida dele. Quando estudamos o Evangelho de João, comentamos que ainda hoje há estratégia que funciona. Qual é? É a mesma. Achamos que as pessoas estão interessadas em nossa conversa sobre religião, mas, na verdade, elas só se interessam no que a pessoa tem a dizer depois que vem como é o seu viver. Você tem que viver o que prega. Alguém já disse: pregue o Evangelho sempre. Se necessário for, utilize palavras. Se necessário for. Ouça com atenção o texto bíblico base do estudo de hoje. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto,
Quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Na passagem que vai dos versículos 21 ao 27, Jesus está finalizando o seu convite. Duas pessoas sentadas em um banco. Qual delas você é? Você é um dos muitos que acham que podem ser solução e resposta, sal da terra e luz do mundo, passando pela porta larga e o caminho plano que leva a lugar nenhum? Você é um dos muitos que acham que existe um jeito fácil de ser a solução? E que tudo que tem a fazer é seguir a linha da menor resistência? Ou você é um dos poucos que sabem que a porta é estreita e o caminho é difícil e requer uma vida de disciplina? Jesus diz que apenas poucos descobrem que este é o caminho para ser solução. Você é um dos poucos ou um dos muitos? Você é um discípulo de Jesus falso ou verdadeiro? E por último, você é daqueles que só falam ou é daqueles que fazem? Temos duas lições importantes para a nossa vida a partir deste conceito de ser dos que falam ou dos que fazem. Esta é uma das passagens mais marcantes da Bíblia. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso é impressionante. Jesus dirá, nunca os conheci. Tudo que você fez, inclusive exorcismo e milagres, não tinha nada a ver com vir a mim. Era apenas uma ida, e você fez com os seus próprios recursos. Era um negócio seu. Eu jamais o conheci. Você jamais veio até mim com sinceridade. Você apenas foi na sua força e fez tudo. Como diz Paulo na carne, eu não tenho nada a ver com tudo que você fez. Saia da minha frente. Isso não é impressionante? As pessoas podem viver uma vida inteira achando que estão fazendo o que é certo, mas no fim, não estão fazendo o que é certo. Talvez jamais tenham realmente compreendido profundamente o que Jesus está ensinando nestes 3 capítulos que estamos estudando. Muita gente gosta desta ilustração que vou contar agora. Imagine que todos nós estivéssemos equipados com telas, pincéis e tintas para participar de um jogo. Vamos supor que todos fossem pintores e artistas talentosos participando de uma competição. Eu diria uma palavra e vocês teriam que pintar sobre ela. Vamos supor que a palavra seja vida e que vocês tenham que pintar sobre o significado dessa palavra vida. O que é vida? Talvez os jovens pintassem o mar, pessoas na praia, se divertindo, surfando. Os jovens tendem a ser mais agitados e sonhadores, não é? Talvez os pais pintem um barco longe da praia, isolado. Dizem que os adultos e as pessoas mais velhas tendem a fazer esse tipo de quadro porque são mais pessimistas. De acordo com esta última ilustração, Jesus não seria nem sonhador e idealista, nem pessimista. Ele seria realista. Jesus está dizendo que isso é a vida, 2 casas, uma do lado da outra, a tempestade caindo sobre as 2 casas, enchentes, ventos soprando. Isso é ser realista, sim, é a vida. Jesus está dizendo que existem 2 tipos de pessoas no mundo. Os 2 são muito parecidos até que vem a tempestade, porque a casa de um ficou de pé, a casa de outro se foi. Os 2 tipos foram representados pelas 2 casas. E com essa ilustração, Jesus também está dizendo que ninguém está imune às tempestades. Muita gente acha que ser discípulo de Jesus é a garantia de uma vida sem tempestades. Não é bem assim. Todos passam por tempestades. Jesus contou sobre a tempestade que veio sobre as 2 casas, fazendo com que uma delas caísse porque não tinha fundamento, mas a outra ficou firme porque estava firmada na rocha. Você sabe o que é estar firmado sobre a rocha?
Aquele que ouve o ensino de Jesus e o obedece e coloca em prática, esse está firmado sobre a rocha e protegido contra os desmoronamentos. Como Jesus era prático, você não acha? Jesus não falou nada sobre querer pessoas com muito conhecimento, nem pessoas que sabem expor suas ideias. Jesus está dizendo que quer pessoas que compreendam, apliquem e obedeçam suas palavras. Estes serão a solução e a resposta de Jesus. E o desafio é este: 2 homens sentados no banco. Qual deles você é? Eu gostaria de encerrar este estudo e este convite lendo um poema que, segundo um bispo negro africano, causou uma reviravolta em sua vida quando ele enfrentou o dilema de lutar ou não contra a política do homem branco na Rodésia e entrar para o cenário político. Ele conta que alguém lhe deu um poema que o desafiou a arriscar tudo que ele tinha. Diz assim: as pessoas são voltadas para dentro de si mesmas e contraditórias. Ame-as mesmo assim. Se você fizer o bem, as pessoas o acusarão de egoísta e de ser movido por segundas intenções. Faça o bem mesmo assim. Se você for bem-sucedido, vai conquistar falsos amigos e verdadeiros inimigos. Seja bem-sucedido mesmo assim. O bem que você fizer hoje será esquecido amanhã. Faça o bem mesmo assim. A honestidade e a fraqueza o deixam vulnerável? Seja honesto e franco mesmo assim. As grandes pessoas com grandes mentes podem ser criticadas pelas mentes pequenas. Pense grande mesmo assim. O que você gastou anos construindo pode ser destruído em uma noite. Construa mesmo assim. As pessoas podem precisar de ajuda, mas vão atacá-lo se você as ajudar. Ajude-as mesmo assim. Dê ao mundo o seu melhor e você pode acabar levando um chute no rosto. Dê ao mundo o melhor de você mesmo assim. Dê a Jesus o seu melhor e o mundo vai lhe chutar o rosto. Dê a Jesus o seu melhor mesmo assim. Estamos encerrando esse estudo do Sermão do Monte. Espero que você faça as aplicações desse maravilhoso ensino no seu coração e em sua vida. Onde é que você está? Você é parte do problema ou parte da solução? Não esqueça, esteja ligado à videira Jesus sempre e produza frutos. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima! Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.